A história começa quando um aluno transferido chamado Akutsu é apresentado à sua nova turma, mas todos ficam chocados com sua aparência. O professor menciona que Akutsu acabou usando um tônico para cabelo quando criança, mas isso fez com que ele perdesse o cabelo. Akutsu faz uma apresentação deprimente sobre si mesmo, mas espera fazer novos amigos. Todos o animam, mas descobrimos que sua história era uma mentira, pois ele acha que os humanos são criaturas crédulas. O professor, de repente, percebe algo em sua cabeça e, quando puxa, descobre que Akutsu estava usando uma peruca, revelando que ele tem uma cabeça cheia de cabelos. Ele pensa que ninguém suspeita de sua verdadeira identidade, mas, de repente, uma garota chama sua atenção e ele a acha muito bonita. Ela sorri para ele e ele instantaneamente se apaixona por ela. Ele pensa em como convidá-la para sair, mas de repente, outro garoto confessa seus sentimentos a ela e ela imediatamente o rejeita. Outro garoto chamado Yuya pede desculpas por seu amigo ter causado uma cena e ficamos sabendo que seu amigo é Hiroto e o nome da garota é Lily. Akutsu conhece Yuya e Hiroto e pede para saber mais sobre Lily. Descobrimos que ela também foi transferida e Hiroto a descreve como um anjo, mas Akutsu fica perturbado ao ouvir isso. Hiroto percebe que Akutsu está interessado, mas o adverte de que não será fácil, pois ele já foi rejeitado 5 vezes. Hiroto decide tentar novamente, mas Yuya o impede, dizendo para ele tentar outro dia. Akutsu fica impressionado com o fato de Lily conseguir tocar o coração das pessoas, achando que ela será perfeita para seu objetivo. Ele caminha para casa e pensa em como abordá-la, mas de repente a encontra. Ele pergunta o que ela estava fazendo no beco e ela diz que apenas se perdeu. Akutsu se apresenta a ela novamente. Lily o acha engraçado e também se apresenta a ele. Ele percebe que a manga dela está rasgada, pensando que isso aconteceu quando ele esbarrou nela. Então ele se oferece para compensá-la. Ela diz a ele para não se preocupar e começa a agir de forma fofa, pedindo a ele para tomar chá com ela. E ele concorda imediatamente com isso. No caminho eles ficam próximos pelo fato de ambos viverem sozinhos. Mas quando Lily cruza a estrada, um caminhão corre em sua direção. Akutsu percebe isso e pula para salvar, destruindo o caminhão. Lily se preocupa com ele e fica chocada quando vê seu rosto, mas secretamente sorri. Uma multidão começa a se formar ao redor deles, então Lily rapidamente o arrasta para longe. Eles vão para um parque e Lily se pergunta se ele precisa ir a um hospital, mas ele diz que está bem e ela o agradece por ter a salvado. Ela questiona Akutsu, pensando que ele não é um humano, pois sobreviveu a uma batida contra um caminhão. Akutsu fica arrasado por já ter estragado seu disfarce, mas percebe que Lily não parece estar assustada. Então decide arriscar e confessa que ele é um demônio e revela que veio em uma missão porque o inferno está em perigo. Há uma luta de poder contra os anjos e eles estão perdendo a guerra porque os demônios são preguiçosos, então seu superior o encarregou de encontrar um líder carismático que seja capaz de motivá-los. Akutsu pede que ela seja essa pessoa, mas Lily não tem certeza, ainda chocada por saber que os demônios são reais. No entanto, ela pensa em como ele é gentil e a protegeu. Akutsu garante a ela que todos gostarão dela, mas de repente ela o acorrenta e o coloca no chão. Akutsu fica chocado e Lily o chama de tolo. Suas asas emergem e ela revela que na verdade é um anjo. Akutsu fica arrasado com isso e Lily acha a reação dele divertida. Ele tenta se libertar, mas ela diz a ele que é inútil, já que ela mesma manifestou as correntes e tem controle sobre sua força e comprimento. Ela cutuca os olhos dele, irritada por ter que lutar contra 2 demônios em um dia, revelando que enfrentou um demônio do tipo fera antes de se conhecerem. Foi assim que sua manga foi rasgada. Ela ficou furiosa com ele por ter sido atingida, então acabou humilhando o demônio antes de exorcizar ele. Akutsu fica furioso com a ideia de um companheiro demônio ter sido humilhado. Ele libera seu poder e se solta da corrente, atacando Lily, mas ela se esquiva facilmente, impressionada com sua capacidade de se libertar. Akutsu ataca novamente, mas ela lhe dá um chute e o faz voar. Ela o pega com sua corrente novamente, levantando e batendo no chão e invoca uma foice, se preparando para acabar com ele, dizendo que pode deixar ele ir, se ele revelar o que os demônios estão planejando. Akutsu se recusa a contar a ela, então Lily está prestes a acabar com ele, mas de repente, ela sopra em seu rosto e diz que mudou de ideia. Akutsu se pergunta se ela vai deixar ele ir, mas ela oferece um acordo em que ela o poupará se ele trabalhar para ela. Ele acha difícil confiar, mas ela ameaça levá-lo e acorrentá-lo onde todos postarão sobre ele na internet. Akutsu não tem outra escolha, então ele acaba concordando e Lily traz uma coleira especial. Akutsu tenta lutar contra ela, mas ela acaba prendendo seus braços para baixo e colocando a coleira nele. Akutsu percebe que não pode mais voltar para o inferno, já que agora ele pertence a Lily. Ela planeja caçar demônios usando Akutsu, mas ele se recusa, alegando que os demônios também têm códigos morais que os tornam incapazes de trair alguém que os ajudou. Então ele tenta remover a coleira, mas acaba sem poder no chão. Ela esclarece que a coleira anula todo o seu poder, além de lhe dar a capacidade de fazer com que seu corpo se mova de acordo com sua vontade. Akutsu parece assustado e Lily pede que ele reconsidere sua decisão ou ela seria forçada a punir ele se não cooperasse. Akutsu percebe que seu corpo não lhe obedece e ela o força a dizer o que ele não quer, pedindo que ela se sinta livre para lhe dar ordens. Ela ordena que ele lhe traga algo para beber, mas há um problema aqui, apesar de suas ordens serem seguidas, ela não sabe como Akutsu vai as cumprir. Ele retorna com as garrafas de bebida, mas ela fica confusa porque ele não tem nada nas mãos.
mãos. Então Akutsu explica que ele não tinha uma sacola quando ela deu o pedido. Então ele guardou as bebidas em seu corpo para aquecê-las, deixando ela nervosa. Depois de um tempo, vemos que Akutsu arrumou um trono para ela. Então Lily concorda em recompensá-lo por seu trabalho. A coleira o força a dizer o que ele não pensa novamente. Então ele pede um chute no traseiro. Lily fica envergonhada com isso, mas decide fazer como recompensa e estende o pé. Mas um policial aparece para repreender eles por fazer tais coisas em público. Lily se assusta e foge rapidamente, permitindo que Akutsu finalmente recupere o controle de seu corpo e eles fogem para um beco onde não podem ser vistos. Depois do susto, ela decide o levar a sério e pedir a cooperação dele, ameaçando obrigá-lo a fazer coisas embaraçosas em público novamente, mas Akutsu ainda prefere ser exorcizado em vez de caçar demônios com ela. Lily diz que tem um objetivo e Akutsu sugere apenas avisar quando sentir a presença de um demônio em vez de caçar eles. Lily concorda, mas deixa claro que haverá punições se ele falar a localização errada. Akutsu de agora em diante será seu servo, e ela promete recompensá-lo, tornando ele um demônio decente e honesto, mas isso não atende às expectativas dele, e ela então se pergunta o que uma adolescente iria querer como recompensa, mas decide pensar em algo melhor mais tarde. O policial reaparece e eles têm que fugir novamente, dessa vez para suas casas. Akutsu pensa com raiva na coleira quando de repente percebe que não a está mais usando, mas em seu lugar tem um par de tatuagens no pescoço. Parece que Lily se esqueceu de mencionar isso, o que lhe causa um desconforto significativo e arruína seus planos de ir à praia. Enquanto isso, Lily prepara seu relatório diário, mas não menciona o Akutsu para seus superiores, pois considera que finalmente encontrou um demônio valioso e quer provar que pode controlar os poderes dele para ser notada no céu e fazer eles se arrependerem de como a trataram. Seus objetivos estão em desacordo, então a única coisa com a qual os dois concordam é garantir o fracasso um do outro. Em um flashback, vemos Akutsu conversando com Liz, sua superiora. Enquanto ela lhe diz que ele está sendo transferido para o mundo humano, ela está preocupada com a preguiça dos demônios e quer responder à altura aos constantes ataques dos anjos. Então ela precisa da motivação que uma pessoa carismática pode proporcionar. Ela mostra a Akutsu as constantes humilhações que os demônios sofrem dos anjos, o que é semelhante ao que ele experimentou com Lily. Ela então lhe deu a falsa história de fundo para ganhar a compaixão de seus colegas de classe, o que na época não parecia muito convincente para Akutsu. Durante a noite, ele vê um programa de TV que lhe dá uma ideia. No dia seguinte, Akutsu chega à sala de aula com uma aura diferente e seus amigos estão curiosos sobre isso, mas na verdade Akutsu decidiu fazer Lily se apaixonar por ele. Então ele passou a noite inteira estudando revistas de moda e beleza, mas o problema é que ele não foi o único que fez isso. Lily chega com uma aura ainda mais bonita e doce do que o normal, e Akutsu mal pode acreditar. Ela também assistiu ao mesmo programa e fez exatamente a mesma rotina de beleza que ele, então o plano sai pela culatra. Mas Lily não esperava que ele estivesse tão bonito e brilhante. Então eles percebem que tiveram a mesma ideia, o que os enfurece e eles se preparam para lutar, mas a campainha toca no último minuto. Eles não podem lutar na sala de aula, então o confronto se transforma em uma guerra fria para ver quem pode vencer o outro primeiro. Tocando as mãos ao devolver a borracha, fingindo estar envergonhada, isso parece funcionar bem para Lily, que pega a borracha e a devolve e isso atinge Akutsu com força. Ele sabe que ela tem a vantagem, mas não planeja ficar para trás e decide tocar seu cabelo usando a desculpa de ter algo nele. Isso também funciona bem e ele se esquivou de um gancho e acertou um soco direto nela. O movimento é super eficaz e Lily fica vermelha, amaldiçoando ele por desafiar um anjo. Depois da aula, o professor pede a Lily que leve os papéis para a sala dos funcionários, que parecem muito pesados. Então ela recorre a Akutsu pedindo ajuda dele, enquanto faz uma expressão fofa. Lily fica impressionada. Ela não esperava que ele reagisse mostrando suas veias e olha para ele com vergonha. E é assim que eles passam o resto do dia, flertando constantemente até que ambos mal conseguem ficar de pé. A luta está empatada. Então Lily quer usar sua estratégia final. Ela aproveita a oportunidade na hora de resolver um problema no quadro, decidindo usar tudo em seu próximo ataque. Ao voltar para seu assento, ela mira em seu alvo e, de repente, tropeça de propósito para cair no peito de Akutsu. Ela depositou tudo nesse ataque kamikaze. Em seguida, com um doce pedido de desculpas, a vitória é dela, mas o professor de repente os impede, cansado de ver os dois flertando na sala de aula. Então eles acabam declarando uma trégua. Alguns dias depois, vemos Lily irritada esperando pelo Akutsu para um encontro. Ela grita com ele por estar atrasado e dois estranhos aparecem tentando a convidar para sair, mas Akutsu aparece a salvando deles. Ele explica como tratar as mulheres e até mesmo os dois homens reconhecem que ele parece ser um cara legal. Ao olhar para ela, ele vê que ela se esforçou bastante para ficar bonita e fica olhando para ela, deixando ela com vergonha. Ele se lembra de como ela estava linda no primeiro dia de aula, mas ela parece envergonhada de se lembrar daquele dia, avisando ele para nunca mais mencionar o assunto ou ela ativará o poder da coleira e fará com que ele tenha um romance com o professor. Akutsu imagina a cena e imediatamente cai no chão implorando por perdão enquanto todos ao redor tiram fotos deles. Lily não parece se importar e diz que é hora de caçar demônios, mas Akutsu espera que eles não encontrem nenhum de seus aliados, para que ele não se torne um traidor. Ele se pergunta o que eles vão caçar e Lily explica que houve uma série de ataques atribuídos a cães selvagens, mas todas as vítimas eram mulheres. Então ela acha que
se trata de um demônio. Ela desenhou um mapa com os pontos-chave onde os ataques ocorreram e Akutsu explica o alcance de sua detecção, que depende de quão forte é o demônio que ele está procurando. Lily percebe que eles terão que chegar perto de demônios mais fracos, mas de repente Akutsu sente uma forte presença, porém fica quieto sobre isso e eles seguem em frente. Após algumas horas eles decidem fazer uma pausa em um café. Ele percebe que Lily come demais e diz que ela vai acabar como uma almôndega se continuar assim, mas ela o repreende por falar com ela desse jeito. Nesse momento Akutsu sente a presença perturbadora novamente, mas dessa vez é ainda mais forte. Ela acha que é um dos truques dele, mas seu instinto faz ela perceber a presença também. Mas descobrimos que a aura vem de Hiroto, que bate a cabeça contra a janela por ciúmes depois de ver os dois em um encontro e assusta as pessoas do lado de fora. Então os dois decidem o convidar para se juntar a eles. Eles inventam uma desculpa e ele é facilmente enganado, acreditando que Lily estava apenas mostrando a cidade para Akutsu. Hiroto explica que se aproximou assim que os viu, mas que não deveria estar ali porque estava com outra pessoa e havia dito que ia ao banheiro. Ao ver ele pela janela, descobrimos que a garota se chama Yuka e que ela não parece muito amigável. Ela não consegue acreditar que Lily é a garota de quem Hiroto tanto fala, pensando que ela parece estar na escola primária. Hiroto diz que ela é sua amiga de infância, mas Yuko corrige dizendo que ela é sua namorada. Lily vê isso como uma oportunidade de provocar os dois, então ela comenta o fato de Hiroto ter se confessado a ela tantas vezes mesmo tendo uma namorada. Yuka fica furiosa e arrasta Hiroto. Akutsu se pergunta se sentiu inveja de Hiroto por ter duas garotas brigando por sua causa, mas Lily parece desapontada, então ela decide encerrar o dia, mas avisa que vai punir ele se descobrir que não contou a ela sobre os demônios e vemos que o demônio que eles estavam procurando está observando os dois. Depois disso, vemos os dois caçando um demônio e Lily pretende humilhar antes de exorcizar ele, mas na verdade é apenas um pesadelo de Akutsu. No dia seguinte, Lily descobre que Yuka também estuda na escola deles. Ela diz que está lá para se desculpar por ter a confundido com uma aluna do ensino fundamental e Lily sabe que ela está tentando a provocar, então ela também se desculpa por mencionar que Hiroto a convidou para sair. Yuka esclarece que estava apenas brincando quando disse que era namorada dele e menciona que estuda na classe ao lado, então ela espera que elas possam se tornar amigas e Lily concorda, mas depois que ela sai, vemos que Lily está irritada e jura acabar com ela. Akutsu está se sentindo deprimido ao se lembrar do pesadelo que teve. Seus amigos aparecem de repente e perguntam se ele está se sentindo bem, mas Akutsu não pode lhes contar a verdade, então ele inventa uma história sobre estar sonhando com uma mulher mais velha e não estar conseguindo dormir por causa disso. Os dois trocam olhares e se perguntam se ele está apaixonado. Akutsu fica nervoso, mas ele se lembra de Lily e sua expressão muda, e eles começam a rir porque ele está agindo como uma criança do ensino fundamental. Eles pensavam que ele gostava de Lily e Akutsu pergunta se Hiroto se incomodaria se fosse o caso, mas Hiroto explica que não há problema, pois todos são livres para amar quem quiserem. Ele admite que não pode dar conselhos, pois nunca teve uma namorada, revelando que, mesmo que as coisas corram bem, Yuka aparece e afasta as garotas. Akutsu acha que a solução ideal seria ele sair com Yuka, mas Hiroto explica que há certos problemas que o impedem de fazer isso. Por outro lado, a expressão de Lily também muda quando Yuka aparece durante o intervalo para o almoço. Ela se aproxima de Lily com um sorriso falso e Lily suspeita de suas intenções, mas decide entrar na brincadeira. Ela envia uma mensagem de texto para Akutsu dizendo que está com Yuka e pedindo socorro, mas ele dorme e não lê a mensagem. Elas decidem ir comprar roupas, e Yuka usa isso como uma oportunidade para zombar dela, fazendo ela experimentar roupas grandes demais, fazendo com que ela sofra um golpe crítico. Elas continuam a competir em lojas diferentes, lançando golpes, à medida que continuam a sair juntas. Yuka percebe que Lily está sempre checando seu celular, então ela se pergunta se precisa chegar em casa mais cedo, mas Lily diz a ela ainda tem tempo. Então Yuka aponta para uma cabine de fotos. É a primeira vez de Lily em uma do tipo, então Yuka decide tirar vantagem novamente para zombar dela, mas muda de ideia depois de ver como Lily está entusiasmada com isso. Enquanto isso, Akutsu vê as mensagens que Lily lhe enviou e corre para a cafeteria. Lily está animada com sua foto e pergunta onde a colocar, deixando Yuka chocada com sua fofura. Yuka admite que a convidou porque queria conhecer melhor sua inimiga. Ela percebeu que os rapazes gostam de Lily porque ela é seu completo oposto, mas ainda assim não quer perder para ela. Ela também percebe que talvez as duas possam realmente se dar bem e Lily admite que também se divertiu, esclarecendo que não gosta de Hiroto, o que deixa Yuka feliz, mas Yuka adverte de que ainda competirá com ela como mulher, já que ela tem muitas boas qualidades. Lily pensa que talvez Yuka não seja tão ruim assim. Yuka diz que precisa voltar, mas antes de sair ela entrega a Lily alguns remédios para crescimento e Lily fica irritada, mas decide perdoar ela pelo dia que passaram juntas. Perto dali, Lily encontra Akutsu em seu caminho da volta e ele explica que não recebeu suas mensagens porque estava dormindo. De repente, ele sente uma presença e Lily percebe isso dizendo a ele para levá-la até o demônio. Vemos a criatura debaixo de uma ponte e Lily se aproxima para lutar contra ela. Mas é aqui que chegamos ao final da primeira parte desse anime incrível. Se gostou, deixa o like e comenta aqui embaixo que quer parte 2. Não se esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar os próximos recaps. Até a próxima!